Olá, olá, olá. E aí, tudo bem? Vamos dar sequência então, pessoal? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Acompanha com o seu livro, tá? Tanto do Resolva quanto da prova. Tem muita coisa boa hoje. Eu sou o professor Emerson de Matemática. A gente vai abordar hoje função do primeiro e segundo grau, ok? Vem comigo, certo? Vamos lá então? Função do primeiro grau. Bora entender isso aqui? A função do primeiro grau também é chamada função afim. Ela é chamada do primeiro grau por quê? Porque ela tem esse formato aqui e o expoente de x que não está visível é 1. Por isso que ela é chamada de primeiro grau, correto? Onde os coeficientes a e b são números reais e cada um tem um nome específico, correto? Observa bem aqui os exemplos. Todos têm que ter o x ao lado de um número, certo? Esse número que está do lado do x aqui, que é o a, é chamado de coeficiente angular. E ele representa a taxa de crescimento ou de variação da função. Já o b é chamado de termo constante ou coeficiente linear, ok? Então, com base nisso, a função determina um gráfico. E esse gráfico é da função polinomial do primeiro grau, é uma reta oblíqua aos eixos x e y, certinho? Só que tem um detalhe, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Vamos entender isso agora? Construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Para que eu possa ter a visão desse gráfico, é importante que eu vá substituir os valores de x. Então, eu vou pegar aqui alguns, que vai do menos 2 ao 2, beleza? Ao substituir esses valores aqui, eu vou encontrar a imagem da função e ver o comportamento do gráfico. Vamos entender como? Quando x é menos 2, eu vou ter o f de menos 2, que é 2 vezes menos 2 mais 3, que dá menos 4 mais 3 e menos 1. Isso quer dizer que o menos 2 em x vai se encontrar com menos 1 em y, que é a mesma coisa que f de x. A mesma coisa vai acontecer para o menos 1. Se eu jogar o menos 1 na função substituindo, eu encontrei qual resposta? 1. Você percebe aqui, ó, menos 1 vai ter de encontro a 1. Quando x for 0, 2 vezes 0 mais 3 dá 3, eu vou entender que o 0 vai de encontro ao 3. A mesma coisa acontece com o 1, que vai para o 5, e o 2, que vai para o 7. Se você prestar atenção aqui, ó, aqui está o menos 2 em x. Ele vai ter, descendo aqui, ó, a imagem dele é menos 1. Então, esse ponto aqui é onde vai iniciar a nossa reta, ok? Quando x é menos 1, ó, quando x é menos 1, ele vai de encontro a 1, ó. Dá para perceber? Certo? Aí você já está entendendo que a reta aqui é formada por esses pontos. Quando x é 0, a imagem é 3. Isso quer dizer que quando x é 0, vai subir no próprio eixo, por isso que passa aqui no 3. Se eu unir esses pontos aqui, eu determino essa reta com esse crescimento. Ok? Olha aí, o comportamento dela não é difícil, tá? Então, por exemplo, utilizamos vários pontos para construir um gráfico. Isso a gente já percebeu, tá? Agora, nesse caso, eu vou ter tanto o coeficiente linear como o angular. O angular é o valor, é o coeficiente de A que está do lado do x. E o B é o chamado coeficiente linear, que é onde exatamente, se você prestar atenção aqui, ó, a minha função, analisando aqui, ó, é 2x mais 3. O A é 2 e o B é 3. O A é positivo, então ela vai ser crescente. O 3 é o coeficiente linear, é onde a reta toca o eixo y. Dá para visualizar aqui? A reta está tocando o eixo y no ponto igual a 3, certinho? Agora, se eu tenho uma função constante, tá? Ela vai ser paralela ao eixo x. Por exemplo, f de x igual a 4. Presta bem atenção, função constante não tem x. F de x é igual a um número. Esse número é onde eu traço uma reta paralela aqui, ó, ao eixo x. Se fosse f de x igual a 3, ela passaria aqui no 3, ó. E assim sucessivamente, ok?
Agora, quando é que ela é crescente e quando é que ela é decrescente? Vamos entender isso melhor? Quando A é positivo maior que zero, a função é crescente. Por exemplo, 2x mais 4, a gente percebe que o A é 2, logo ela é crescente. Agora, se eu tenho menos 2x mais 4, eu vou dizer que ela é decrescente. Por quê? Quem está do lado do x é negativo. Bora entender isso aqui comigo? Se quem estiver do lado do x for positivo, a função é crescente e a reta da esquerda para a direita sobe. Ok? Mas se quem estiver do lado do x for negativo, então ela é decrescente. Então, da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita, ela vai descer. Ok? Então, como é que a gente vai entender isso? Observe isso aqui, ó. Função crescente, 2x menos 4, ó. Não tem nada a ver o menos 4 aqui, é quem está do lado do x. Se ele é positivo, ela sobe. Agora, essa daqui é decrescente. Por quê? Porque quem está do lado do x é negativo, então ela vai descer, ó. Lembrando que sempre a reta vai tocar o eixo y no ponto B. O ponto B aqui é menos 4, ela toca aqui no menos 4. O ponto B aqui, ó, menos 2x menos 4, ela vai também, só que ela vai descer, certinho? Eu sempre comparo da esquerda para a direita, ok? Então, bora ver um exemplo aqui, ó. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa. Memoriza isso aqui, parcela fixa é sempre o ponto B, chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Tá? Uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, em que o preço da bandeirada é R$ 4,50. E o custo por quilômetro rodado é igual a 2,75. Determine uma fórmula que expressa o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados e quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado. Bora entender isso aqui? De acordo com os dados, temos que B é 4,50. Mas, professor, por que é 4,50? Porque a parcela fixa sempre é o B, chamada aqui de bandeirada. Ok? E cada quilômetro rodado deve ser multiplicado por 2,75, porque está dizendo que o quilômetro rodado é 2,75. Tipo aqui, se a pessoa rodar 1 quilômetro, é 2,75 vezes 1 mais a bandeirada. Se a pessoa rodar 2 quilômetros, é 2 vezes esse valor mais a bandeirada que é fixa, correto? Então, como é que vai ficar a nossa expressão? Nesse caso, vai ser P de x, que é o que a pessoa vai pagar em função dos quilômetros rodados, que é 2,75 vezes x mais 4,5, que é a bandeirada, ok? Então, não é complicado. Então, isso aqui não cai no Enem, despenca, você tem que dominar isso bem, ok? Certo? Agora, B. Quanto vai ser pago se ela rodou 7 quilômetros? É 7 vezes o valor do quilômetro mais a bandeirada. Logo, deu 23,75. Certinho? Então, aqui, ó, logo ela vai pagar 23,75 por uma viagem de 7 quilômetros. Ok? Não é complicado. Vamos ver um exemplo 2 aqui que eu criei? O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça por R$ 50. A partir de quantas peças ele passará a ter lucro? Ó, muito usual no nosso dia a dia e muito recorrente. Vamos entender aqui uma coisa. Eu vou considerar X a quantidade de peças vendidas. O lucro do comerciante será dado pela seguinte função. Bora entender aqui? Qual é o custo que ele teve? 950. Então, isso aqui tem que ser deduzido. Eu vou pegar 50, que é o valor de cada biquíni, multiplicado por X, menos o que eu gastei. Ficou claro? Ao calcularmos f de x igual a zero, iremos descobrir a quantidade de peças necessárias para que ele não tenha nem lucro nem prejuízo. E a partir de quanto ele vai ter lucro. O que a gente vai fazer? 50 vezes x menos 950 igual a zero. Jogo menos 950 para o outro lado, passo 50 dividindo e deu quanto? 19. Isso quer dizer que se ele vender 19 peças, ele empata, como a gente chama. Se ele vender acima de 19 peças, ele vai ter lucro. Então ele sabe que ele tem que vender no mínimo 19 peças para que ele não tenha prejuízo. Ficou bem claro, então? Bora dar sequência? Função quadrática. A função quadrática também é chamada função polinomial de segundo grau. O que significa isso? Ela tem três termos, A, B e C. A função do primeiro grau é daqui para frente. A do segundo grau tem esse termo a mais.
E ela é chamada do segundo grau porque o expoente de x é igual a 2. Tá? A, B e C são números reais. Nesse caso aqui, ó, o A é 2, o B é 3 e o C é 5. Nesse caso, o polinômio da função é de grau 2, por isso que é a função quadrática do segundo grau. Ok? Exemplo, eu tenho essa função aqui, ó. Correto? Sendo que o f de menos 1 é 8, o f de 0 é 4, o f de 2 é 2. Eu vou ter que encontrar o A, o B e o C. Vamos fazer uma substituição? F de menos 1 é igual a 8. Vai ficar A vezes menos 1 ao quadrado mais B vezes menos 1 mais C igual a 8. Ao multiplicarmos isso, eu vou ter essa equação, tá? Agora, f de 0 igual a 4. Onde tem x, eu vou pôr 0, certo? Ao encontrarmos isso aqui, ó, substituindo, eu encontro a segunda equação, que é c igual a 4. Aqui, de cara, já encontro o valor de c. F de 2 igual a 2. Onde tem x, põe 2. Se eu substituir, eu vou encontrar a função 2, ó, a equação 3. Pela segunda função, f de 0 é 4. Achamos o valor de c igual a 4. Eu vou substituir agora aqui, e dessa maneira eu vou trabalhando um pequeno sisteminha. Esse sisteminha vai ser trabalhado até chegarmos aos valores de B e de C e de A. Ok, pessoal? Como assim? A última equação está montada. Ao montar essa última equação, achei o valor de A. Conclusão, o A é 1, o B é menos 3 e o C é igual a 4. Certinho, pessoal? Ó, uma coisa aqui comigo. Revisem-se novamente e dá uma olhada nas etapas, porque é uma operação matemática simples. Você só tem que acompanhar passo a passo, ok? Aí agora, como é que eu chego nas raízes da função? Eu vou ter que encontrar o discriminante chamado de delta, tá? E a fórmula de Bhaskara. Ao acharmos o valor de delta, eu vou fazer a substituição aqui. Como é que faz isso, professor? Encontre os zeros. Presta atenção, os zeros da função são as raízes. X ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro, eu acho o A, o B e o C. A é 1, B é menos 5 e o C é 6. Vamos jogar aqui, ó, na fórmula. Vai ficar menos 5 é 5. B é 5. Menos 5 ao quadrado deu 25. 4 vezes 1 vezes 6 deu 24. 25 menos 24 é 1. E a raiz de 1 é 1, ó. Tá? Aí vai ficar aqui x1 e x2. A diferença, você está percebendo que aqui tem mais ou menos? Para me encontrar o x1, eu uso apenas o sinal de mais. Para me encontrar o x2, eu vou utilizar apenas o sinal de menos. Vê se ficou claro. Vai ficar 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6, sobre 2, 3. x2, 5 menos 1, 2. Vai ficar 4 sobre 2 é 2. As raízes são aqui quem? 2 e 3. Perceberam, então? Com base nisso, a gente já encontrou as raízes. Meu objetivo é chegar no gráfico. Para isso, eu tenho que entender o valor do delta. O delta aqui foi positivo. Significa que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Agora tem um detalhe. Delta positivo. Duas raízes reais distintas, onde o x1 é diferente de x2. Se o delta for negativo, a função não terá raiz real. Preste atenção nesse detalhe, tá? Mas o gráfico pode ser feito. Delta igual a zero é onde as raízes são iguais, tá? Isso significa que o gráfico vai tocar o eixo x em apenas um único ponto. E como é que é o gráfico da função do primeiro grau? Esse delta positivo, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos, justamente no x1 e no x2. Se o delta é negativo, o gráfico não corta o eixo x, mas tem como fazer o gráfico. Delta igual a zero. A parábola vai tocar o eixo x, sim, mas em apenas um ponto, porque nesse caso as raízes são iguais. Ok? E existe outro ponto chamado vértice da parábola, que pode ser tanto o valor máximo quanto o valor mínimo da função. Aqui está a fórmula do xv e aqui está a fórmula do yv. Beleza? O vértice irá representar o ponto valor máximo da função apenas quando a parábola estiver voltada para baixo. E o valor mínimo quando ela estiver voltada para cima. É possível identificar a posição da concavidade da curva, analisando o sinal do coeficiente A. Como é que é isso, professor? Se esse A for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se esse A for negativo, ela vai ser voltada para baixo. Bora entender isso melhor?
eu tenho uma concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A é positivo. Ah, agora eu entendi. Nesse caso, a concavidade é voltada para baixo, porque nesse caso o A é negativo. Se você visualizar, ela está tocando aqui, ó, em 2 pontos o eixo X. É porque o delta é maior que zero, tanto aqui quanto aqui. Ok? Assim, para termos o esboço do gráfico, eu preciso encontrar as raízes e o seu vértice. Bora entender isso aqui? Questão 1, livro, a prova Enem. Pega aí o livro, a prova Enem. Agora é o volume 1, tá? É o vermelhinho, tá? Volume 1. Eu vou dar um tempinho para você achar a página e a atividade. Bora fazer juntos? Um carrinho de montanha-russa atinge o começo de uma subida que tem a forma de uma parábola. Imagina, uma montanha-russa, o carrinho está iniciando uma subida que tem forma de uma parábola. Ele tem velocidade de 40 km por hora. A altura h que o carrinho atinge em relação ao solo, em função do tempo, é dado por essa fórmula aqui. Preste atenção, por que eu sei que isso aqui é a função do segundo grau? Porque o expoente da variável é 2, tá? Aqui aparece o expoente 2 e a variável aqui aparece sem expoente. Tem que ser nessa sequência, tá? Ou, se faltar esse, tem que ter o expoente 2. Vamos às perguntas? Em que instante t o carrinho atinge a altura máxima? E qual foi a altura máxima atingida pelo carrinho? Pessoal, isso aqui é muito recorrente no Enem. Então você tem que prestar bem atenção que não é complicado. Aqui tem as opções, vamos fazer a conta? A altura máxima se dá para t igual a menos b sobre 2a. Mas por que isso? Observa bem aqui, ó. Ele vai ter esse formato aqui, ó. Aqui é o tempo e aqui é a altura. Para atingir essa altura máxima, tem um valor aqui, que é justamente o xv. Nesse caso, esse xv tem uma fórmula, que aqui a gente tem que entender que é menos b sobre 2a. Se eu jogar na fórmula menos b, quem é o meu b aqui, ó? O b é 40, menos 40 sobre 2a. E quem é o a? Menos 5. Vai ficar menos 40 dividido para menos 10. Menos dividido para menos dá mais, 40 para 10 dá 4. Então, em 4 segundos, ele vai atingir a altura máxima. Agora eu quero saber qual é essa altura máxima. Eu vou pegar esse t e substituir, tá, na fórmula da função quadrática. Olha aqui, ó, eu vou pegar, repete, onde tem t, eu coloquei 4. Olha aqui os resultados. Nós chegamos aqui, resposta, 180 metros. Logo, a resposta certa é, em 4 segundos, ele atinge a altura máxima 180 metros. Gabarito, letra E. Ok? Tem que prestar bem atenção no que solicita aqui. Ele está pedindo, aqui, ó, letra A. Em que instante ele atinge a altura máxima? Não está pedindo de cara a altura máxima. A altura máxima é na B. Então, tu tem que analisar. Toda altura máxima ou valor máximo depende do xv. Então, eu tenho que só interpretar isso. A conta não é complicada, ok? Bora ver mais esse? Questão 1, livro A Prova Enem, volume 1. Ó, A Prova Enem, volume de novo. Página 69, atividade 1. Durante a crise econômica de 2008, os preços dos imóveis nos Estados Unidos despencaram, causando problemas financeiros a vários segmentos. Suponha que a função que expressa o preço P em milhares de dólares de certo imóvel, tá, no mês X, tenha esse formato aqui, ó. Pessoal, aqui é uma função do primeiro grau. Presta atenção como é que a gente resolve isso aqui. Só que aqui tem um detalhe. X igual a 0, né, para essa questão, corresponde ao mês de janeiro. X igual a 1 corresponde ao mês de fevereiro. E x igual a 2 ao mês de março, tá? É sempre um a menos do que a gente está acostumado. Aí ele está pedindo, se despencou, está decrescendo. Nessas condições, de quanto foi a queda no preço desse imóvel do mês de maio para junho? Se você prestar atenção aqui, ó, vai despencar de maio para junho. Eu vou ter que encontrar quanto é que deu em maio e junho e fazer a diferença. Vamos ver comigo? Queremos saber a queda no preço. Então, primeiro, nesse caso aqui, ó, vamos calcular de cada mês. Mês de maio é x igual a 4. Eu jogando na função substituindo, eu achei 46 mil dólares. Mês de junho é x igual a 5. Lembra que lá no enunciado falou que é sempre um a menos? Mas, professor, isso aqui não é o que a gente conhece. A questão estava dando essa dica. Onde tem x, põe 5, eu encontrei 45 mil dólares.
Se em maio foi 46 e junho 45, a queda foi de quanto? $1.000. Logo, o gabarito aqui é a letra C. Certinho? E aí? O que está acontecendo? Reveja, entre na plataforma, acesse, estude. Você tem tudo para dar certo, ok? E eu tenho certeza que eu posso contar com você se você praticar e exercitar, ok? A gente se encontra na próxima aula. Eu sou o professor Emerson.